Aleluia, Deus. Espírito Santo, nós amamos Tua presença, Senhor. Tu és o nosso maior bem, Tu és nossa maior riqueza. Espírito, o que fazer quando o Senhor vem? O que dizer quando o Senhor vem? Espírito, nós somos gratos porque o Senhor está no nosso meio e, acima de tudo, o Senhor habita em nós, Senhor. Eis-nos aqui como Teus filhos, como juntos por Ti, Senhor, como igreja da cidade, Senhor. Nós queremos responder a Tua voz, Teu chamado, Espírito Santo. Em nome de Jesus, faz nosso coração queimar dessa forma também no lugar secreto, Deus. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos sobre nossas vidas, Deus, encontros com a Tua presença no nosso lugar secreto, encontros com a Tua presença, Deus, nos nossos cultos, nos lares, Deus, resgata os cultos nos lares, Deus, em nome de Jesus, incendeia o nosso coração, amém e amém. Amém, queridos. Vou chamar as crianças. De 2 a 11 anos. Tá faltando criança aqui. Mais alguém? Amém. Estende suas mãos para cá, para a gente orar e declarar sobre a vida desses pequeninos. Espírito Santo, obrigado, Deus, pela vida de cada pequenino que aqui está. Obrigado, Senhor, porque deles é o reino dos céus. A nossa oração como igreja é para que o Senhor nos dê o coração como de cada um deles que aqui está, Deus. Espírito Santo, que o Senhor os conduza, Deus, para as salinhas nesse momento e não é um momento para eles saírem daqui e não distrair o culto, pelo contrário, Senhor. É um momento de culto também para eles serem encontrados pelo Senhor, que eles sejam tocados, Deus, pela Tua glória, que eles sejam marcados pela Tua glória, em nome de Jesus, Deus. Satanás não irá roubá-los, Deus, eles são Teus, eles pertencem a Ti, Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos. A gente transicionar nesse mesmo espírito para o momento de dízimo, de oferta, também é adoração. E eu não vou demorar muito, só queria ler um versículo, nem espere também nada muito teológico ou tão profundo assim. Mas o Senhor me lembrava de Jó 42. Jó 42, no versículo 5. A palavra do Senhor diz: de fato, os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, contudo agora os meus olhos te contemplam. Em algumas versões te veem, mas eu gosto dessa versão aqui porque ver é diferente de contemplar. Ver é diferente de contemplar. Eu estou te vendo, irmão. Você está me vendo aqui, sabe? Mas quando a gente contempla algo, a gente se torna parecido com aquilo, sabe? E Jó conhecia Deus das experiências de pessoas, ouvindo da bondade, da graça de Deus. E quem sabe, às vezes a gente se encontra assim nesse nível de relacionamento com Deus, de ouvindo testemunho das pessoas, o que Deus fez na vida das pessoas, mas Deus quer fazer na nossa vida também. A gente precisa contemplá-lo. E essa semana, por incrível que pareça, eu estava no Instagram ali, rolando a tela, né? Aquele momento que
nem lembro onde que eu estava exatamente, estava no trabalho, em casa. Mas eu vi o Douglas, do Jesus Cop, ele falando do filho, que ele chegou na escola, esqueceu o lanche em casa, né? Pai, às vezes, homem é mais complicado, né? Eu sei, Deus está trabalhando, preparando a gente. Mas eu trabalho em escola, então eu vejo no dia a dia, quando os pais deixam, sempre esquecem uma coisa, então a gente ajuda, dá um suporte ali. E o Douglas esqueceu o lanche do filho, né? E ele só tinha R$ 50 no bolso. E assim, R$ 50 dá pra, dependendo da escola, dá pra lanchar a semana toda. Ele falou com o filho, cara, eu só tenho R$ 50, vou te dar os R$ 50 e na volta você me devolve o troco. Combinado? Combinado, pai, pode deixar. E quando o Douglas vai pegar o filho, o menino volta com R$ 10, né? O lanche assim, dava uns R$ 10. Era para ele voltar com 40, né? E aí ele fala que o menino poderia pensar, ele pergunta o que aconteceu. Ah, eu tinha um amigo com fome, um amigo esqueceu o lanche, eu paguei o lanche pro meu amigo, para outro amigo também. E aí sobraram R$ 10, né? E ele falou, cara, meu filho poderia pensar que se ele guardasse os 50, ele tinha lanche para ele de segunda a sexta, R$ 10 por semana, cinco dias. Mas ele gastou, cara, porque ele sabia que o pai dele iria prover no outro dia. Mesmo se ele gastasse os R$ 50 ali com ele, com os amigos, no outro dia, ele sabia que o pai dele iria prover, sabe? E meus amigos, aqui entra o que Jó viveu. A gente precisa contemplar o Senhor, cara. Porque se a gente só consegue exercer generosidade, cara, quando os nossos olhos contemplam o Senhor. Porque aí a gente sabe, cara, tá contado aqui, mas eu sei que o meu pai é bom, que ele vai prover, sabe? Eu sei que se eu for generoso, se eu compartilhar o pão com o irmão aqui, e eu ficar sem nada hoje, no amanhã o Senhor proverá. Ele é um pai bom, amém? Essa palavra eu queria deixar, o Felipe está aí, com o QR Code, o gasofilácio também está aqui, que a gente faça com o coração grato ao Senhor e com muita intencionalidade, amém? Amém, queridos. Vamos orar nesse momento, agradecer ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas, pela bondade dEle acima de tudo. Espírito Santo, obrigado por cada vida aqui, Senhor, por cada oferta que foi lançada, por cada dízimo, ó Deus, mas acima de tudo nós te agradecemos pela Tua fidelidade nas nossas vidas, Senhor. A Tua palavra não mente quando ela diz que o justo, ó Deus, ele jamais mendigará o pão, Senhor. Nós cremos nisso, nós nos movemos nisso e te pedimos, Senhor, que os nossos olhos te veem, ó Deus, para que a gente não tenha temor do amanhã, porque se o Senhor veste as ervas do campo, se o Senhor dá de alimento aos pássaros, ó Deus, que não trabalham, Senhor, que o Senhor não fará por nós, teus filhos, ó Deus. Nós cremos nisso, nós nos apegamos nisso. Nós sabemos que o Senhor cuida de cada um de nós, que o Senhor abra portas, ó Deus, para aqueles que precisam, ó Deus, de um emprego, de uma oportunidade, Senhor. E no nome de Jesus, nós declaramos a glória do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, Deus. Em nome de Jesus, amém e amém.
Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. É sempre na segunda, eu sei. Na segunda vez que dá certo. Vou virar um pouco aqui para cá. Pegar um pouco desse ventilador aqui, tá, Elian? Glória a Deus. Vocês estão bem? Amém? Estão felizes, irmãos? Bom é congregar, né, irmão? Bom é estarmos juntos. Esse é um refrão que a gente repete aqui, mas de fato, bom é estarmos juntos, bom é estar na casa do Senhor. A gente sabe que existem muitos países onde a igreja não tem a liberdade que nós temos aqui no Brasil, onde eles dariam literalmente tudo para poder ter momentos de comunhão como nós temos aqui. E nós somos agraciados pelo Senhor, por enquanto a gente está podendo, então vamos aproveitar enquanto a gente pode, porque talvez chegará um tempo onde nós não teremos toda essa liberdade para proclamar o nome do Senhor. Então, sem mais delongas, abra sua Bíblia aí no livro de Isaías, capítulo 6. Isaías 6, a partir do 1 mesmo. Deixa aberto aí. E feche seus olhos, só por mais alguns instantes. Vamos permitir que o Espírito da profecia abra os nossos olhos. Vamos permitir que o Espírito da profecia, que é o testemunho de Jesus, nos apresente Jesus, talvez de uma maneira que não vimos Ele até aqui. Irmãos, talvez a coisa que está precisando acontecer na sua vida é uma única coisa: ver Jesus como você nunca viu. Quem sabe essa foi a noite que o Espírito marcou para abrir os seus olhos, para você ver o Senhor como você nunca viu. Existem reuniões como essa, que parecem ser mais uma reunião que estamos acostumados a fazer nos domingos, mas reuniões como essas têm o poder de marcar as nossas vidas para sempre. Palavras são liberadas pelo Senhor, às vezes por meio de irmãos, às vezes por meio do Espírito mesmo, sem que ninguém fale. Reuniões como essa marcaram homens ao longo da história, como Evan Roberts, como William Seymour. Reuniões como essa marcaram homens ao longo da história, homens que vieram a marcar a história. Quem sabe estamos diante de homens e mulheres que gastarão a sua vida pelas nações aqui. Eu tenho certeza que o homem que pregou o sermão, que marcou a vida de Billy Graham, ele não tinha noção de quem Billy Graham seria. Eu tenho certeza que o homem que pregou o sermão, que marcou a vida de Reinhard Bunke, ele não tinha noção do que aquele homem seria. Eu tenho certeza do que aquele homem que estava pregando enquanto William Seymour estava fora da reunião, pela janela, prestando atenção, porque ele não podia entrar. Ele não tinha a menor noção de quem estava espiando pela janela se tornaria um dos maiores homens da história moderna da igreja. Reuniões como essa, irmãos, precisam voltar a causar grande temor em nossos corações, uma santa expectativa, um santo anseio. Talvez você é um crente antigo e está acostumado a ir para a igreja dia de domingo, mas volte a sair da sua casa, volte a se arrumar pensando que em reuniões como essa,
podemos ter as nossas vidas marcadas para sempre. Espírito Santo, libere as suas palavras aqui, na medida que expusermos o Evangelho, expusermos as suas verdades, a sã doutrina. Pai, eu te peço para que corações sejam feridos aqui, Deus, feridos de uma vez por todas, feridos para sempre. Jesus, se for preciso, faz a gente sair daqui em crise com a gente mesmo, Deus. Deixa a gente sair daqui mal com o nosso comportamento, com as nossas respostas ao Senhor, mas fere o nosso coração. Dobra-nos, Senhor, mais uma vez dobra-nos, em nome de Jesus, amém. Vamos ler Isaías capítulo 6, versículo de número 1. A minha versão é a King James atualizada, a sua pode estar um pouquinho diferente. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com outras 2 cobriam os pés, e com mais 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, 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 é Yahweh, o Senhor dos exércitos. Eis que toda a terra está cheia da sua glória, plena da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremiam e o templo ficou cheio de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, ai de mim, ai de nós, Senhor. Não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela ele tocou a minha boca e declarou-me: veja, isto tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Em seguida ouvi a voz do Eterno que chamava: quem hei de enviar? Quem irá de ir por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. E ele me respondeu: vai e diz a esse povo: podeis ouvir constantemente, mas não haveis de compreender. Podeis ver e continuar a ver sempre, contudo, jamais percebereis. Até aqui, irmãos, a nossa leitura de hoje. Hoje eu queria ter um tempo com vocês de uma leitura expositiva das Escrituras, uma mensagem expositiva, pensando, meditando, versículo após versículo, deixando literalmente a Bíblia pregar para a gente, a Bíblia explicar a Bíblia. Amém? Vocês estão comigo, irmãos? Preciso de total atenção, prometo que eu vou tentar não demorar. Então, evite se mexer, se locomover muito, a não ser em casos de necessidade. Irmãos, Deus, Ele é o mesmo, amém? Você crê nisso? Você crê nisso, irmãos? Deus é o mesmo, Ele não mudou. Pastor, mas isso é tão óbvio, mas parece que diante das situações da vida, parece que o Deus da Bíblia não é o Deus que nós estamos lidando com Ele todos os dias, porque diante de muitas adversidades, nós sucumbimos aos nossos problemas, nós afundamos diante das nossas crises, mas Deus, Ele é o mesmo. Ele não mudou e Ele ainda continua fazendo com que o caos externo sirva para revelar o caos interno que há em nós. Mas Ele também é aquele que é capaz de promover a ordem em meio ao caos, a ordem em meio aos abalos da nossa vida. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Ordem em meio ao caos. Ordem em meio ao caos. Ordem em meio ao caos. Amém?
E é exatamente isso que estamos vendo em Isaías 6, até o verso de número 9, mais ou menos, a gente vai ver as palavras que o Senhor está dizendo a Isaías por meio de uma visão. E essa é uma mensagem, uma palavra, talvez que você já ouviu por aí, e talvez esse é um texto que você ame ele tanto quanto eu amo esse texto, Isaías 6:1. E obviamente antes de Isaías 6 tem 5 capítulos, e 5 capítulos que falam de coisas eternas, 5 capítulos que vão falar da vivência do povo de Deus no milênio. A gente estava tendo agora aqui com os irmãos o Vision, e falando um pouco sobre o reino milenar, sobre o milênio, 1000 anos com Jesus, governando com o Senhor, antes que venha o grande juízo do trono branco. E Isaías, do 1 ao 5, vai falar de coisas altíssimas, vai falar do reino milenar, vai falar do Messias, vai falar do Senhor, mas algo acontece no capítulo 6, e nós precisamos prestar atenção nisso, hoje, agora. Eu tenho visto dias onde muitos de nós, e eu me refiro a Juntos por Ti Campus agora, a gente aqui, não vamos pensar nos de fora, mas vamos pensar na gente. Tenho visto dias onde nós estamos muito desatentos, por muitas coisas, muitas ênfases que a nossa vida vem trazendo para a gente. Então a vida vem trazendo a ênfase da escola, a ênfase do trabalho, a ênfase da família, a ênfase da faculdade, a ênfase do empreendimento, a ênfase do dinheiro, a ênfase da conta, a ênfase da enfermidade. Irmãos, quantos aqui ficaram enfermos nas últimas 2 semanas? Levanta a mão. Vários irmãos, inclusive eu e toda a minha casa. E todas essas ênfases que são colocadas diante de nós, muitas vezes, faz com que venhamos a colocar o Senhor, que deveria estar no primeiro lugar na fila, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, e vai lá para trás. E é esse o cenário que eu quero ver com você em Isaías 6. O que a expressão "no ano em que morreu o rei Uzias" significa? Isaías 6:1 começa dizendo: no ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno assentado num alto e sublime trono, ou na minha versão, um alto e exaltado trono. Então o que significa? A gente precisa entender um pouco o que estava acontecendo aqui no reino de Judá. O rei Uzias, um rei que havia reinado por muitos anos, ele morre, e no ano em que Uzias morre, Isaías tem os seus olhos abertos, e ele vê o Senhor. E o que significa, irmãos? Nada está na Bíblia por acaso, tudo tem um propósito, um motivo, um ensino, tudo aponta para alguém. Uzias era um rei do reino do sul, do reino de Judá, e ele tinha trago para Judá uma estabilidade, uma segurança que poucos reis haviam trazido à nação de Judá. Se você for estudar a história do rei Uzias, você vai ver que mais depois para frente ele pisou na bola, ele se achou o cara, ele cresceu, ele ficou orgulhoso, e o Senhor abateu Uzias. Mas Uzias, mesmo quando ele pisa na bola, mesmo quando ele se acha o cara e chega dentro do templo para oferecer incenso, e Deus coloca uma lepra na cabeça dele, na testa dele, porque quem oferece incenso são os sacerdotes. Ele poderia ser um rei, mas ele não tinha a linhagem arâmica, a linhagem de Arão. Pode aumentar só um pouquinho o microfone, porque eu estou meio rouco, senão eu vou acabar ficando sem voz. Qualquer coisa pode aumentar só aqui, se para trás estiver bom. E aí, meus irmãos, diante desse cenário, e aí eu quero abrir um parênteses aqui, muito interessante, não tem a ver muito com a história que nós vamos pensar juntos aqui hoje, mas tem a ver com aquilo que eu falei semana passada, sobre aceitação. Só um parênteses, num determinado momento da vida de Uzias, quando ele era o rei, o cara, o bambambam, ele fala: cara, eu vou oferecer incenso ao Senhor também, Deus está comigo. Mas aí Uzias quebra um princípio, e quando Uzias tenta ser alguém que ele não deveria ser, que era no caso um sacerdote, Deus coloca uma lepra na testa. Lepra fala de insensibilidade, insensível.
Você sabe que a lepra na pele, quando alguém pode até se queimar, se machucar, sem sentir dor, porque existe uma insensibilidade, e Deus coloca essa insensibilidade na testa desse rei. Isso fala para nós que muitas vezes que tentamos ser quem Deus não nos chamou para ser, ou fazer o que Deus não nos chamou para fazer, o nosso pensamento, a nossa maneira de discernir as coisas fica insensível e não conseguimos mais ouvir a voz de Deus. Amém? Fecha parênteses e volta para cá. Então, nos dias de Uzias, a economia do país estava crescendo, bombando de vento em polpa. Nos dias do rei Uzias, havia uma expertise na nação de Judá relacionada à agricultura, porque, se eu não me engano, 2 Crônicas vai falar que havia um desejo muito grande no coração de Uzias relacionado à agricultura da nação. Então Uzias, ele tinha uma expertise para a agricultura, e você sabe que naquela época, agricultura, agropecuária significava riqueza, dinheiro. Ele era um rei milionário e estava tornando a sua nação uma nação próspera. Nos dias de Uzias, ele havia montado um exército tão poderoso, com armas, roupas e escudos que poucos tinham naqueles dias. Uzias havia aprendido a arte da guerra. Nos dias de Uzias, meus irmãos, o exército de Judá, que aqui já havia separado o reino, o exército de Judá era temido pelas nações ao redor. O nome do rei Uzias começou a ficar famoso, e junto com o nome dele, o nome da nação de Judá, do reino de Judá. A ponto dele construir máquinas em Jerusalém, sobre os muros, que lançava dezenas de flechas ao mesmo tempo, junto com pedras muito pesadas, Jarbas. Uma engenharia muito à frente do tempo dele. Uzias foi um rei que protegeu a cidade santa, Jerusalém. Ele construiu máquinas para guardar aquela cidade, a ponto de um exército que viesse contra eles, antes deles chegarem, antes dos arqueiros de Judá se preparar, essas máquinas lançavam dezenas de flechas ao mesmo tempo, e no mesmo momento, simultaneamente que lançava flechas, lançava pedras gigantescas para esmagar o exército que estava abaixo do muro de Jerusalém. Incrível, né, irmãos? Para os dias que nós estamos falando, ele era temido. Então, até aqui nós vemos uma nação que cresce economicamente, uma nação estável economicamente, uma nação segura, uma nação fortificada. E ele, por ter tanto poder, ele confiscou muitas terras e subjugou outros povos ao seu redor. Então, esse rei poderosíssimo, ele tomou outras terras, ele invadiu outras terras e ele subjugou outros povos. Então a nação de Judá, naqueles dias, não tinha o menor problema no quesito economia, no quesito segurança. Você conhece alguma nação assim na face da terra? Eu conheço, Estados Unidos. Muitos olham para lá como uma nação inabalável economicamente, uma nação inabalável na arte da guerra. Sim ou não, irmãos? Você sabe disso? A maior potência bélica que nós conhecemos hoje na face da terra, temida por outras nações. Mas chegará um dia que Deus vai abalar os alicerces das nações poderosas da terra, porque só um reino é inabalável, o reino sobre o qual nós estávamos cantando há minutos atrás. Eu sei que há um reino a me esperar, esse reino é inabalável, e Deus vai abalar tudo que pode ser abalado, para que somente o que é inabalável resista, para que fique claro, nítido como água, os que são dos que não são. E no meio desse caos, o Senhor abrirá os olhos dos ímpios, homens e mulheres que confiaram seu dinheiro na bolsa de valores,
Homens e mulheres que confiaram a sua vida naquilo que eles tinham no banco. Homens e mulheres que confiaram a sua vida na economia das nações poderosas. Quando os alicerces, quando os fundamentos, quando a esperança dessas nações forem abaladas, os olhos dos ímpios se abrirão, as escamas dos olhos cairá, e muitos dirão: bendito é o que vem em nome do Senhor. Só nele, a inabalável esperança está. Então, meus irmãos, não movimente a sua vida pela esperança que é abalável, mas a bendita esperança que é inabalável. Amém? Então, nesses dias, nós vimos essa expressão: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Então a expressão no ano em que morreu o rei Uzias significa em um ano de incertezas, em um ano de mudanças, em um ano de transição, em um ano de medo, insegurança, pois ninguém sabia o que viria pela frente. Ninguém sabia se o filho de Uzias assumiria e manteria a segurança econômica, a segurança bélica que Uzias estava mantendo nos seus dias. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu a glória de Deus, viu o Senhor. No ano da insegurança, no ano do medo, no ano das incertezas, Isaías viu o Senhor, e quando ele viu o Senhor, ele entendeu que tudo ao seu redor pode ser abalado, mas existe um que está no mais alto e sublime trono, que permanece inabalável. Inabalável, irmãos, ele não muda. E no meio do caos, o Senhor começa a organizar algumas coisas dentro de Isaías. Talvez você e eu estejamos enfrentando a morte do rei Uzias. Vamos lá, vocês estão entendendo, gente, que eu estou pregando? Talvez estamos, não de forma macro, mas de forma micro, na nossa vida, no nosso cotidiano, com a nossa família. Talvez passamos por uma semana ou por um mês difícil, atribulado, parece que tudo estava dando errado. Irmãos, só uma curiosidade aqui. Eu sempre falo que muitas vezes para a gente sair de casa é uma guerra, né? Eu acho que não é só para mim não. Estou saindo de casa, passei mal o dia todo. Algo estranho que eu nunca senti. Não é mal de enfermidade, não. Um negócio estranho, um palpite no coração, uma ansiedade por nada. Por nada, irmãos. A pastora perguntou: o que foi, amor? Eu falei: não sei, mas eu acho agora que era sobre aquilo que nós íamos ministrar, que nós íamos compartilhar aqui. Talvez o inimigo de alguma forma não desejava que essa mensagem fosse compartilhada, porque eu já não sinto mais nada do que eu estava sentindo durante todo o dia. E aí eu estava saindo de casa, nessa loucura toda, aí com um monte de coisa na mão, aí estava trazendo as coisas também para o café do Visa, aí eu botei o iPad, o celular em cima do carro ali, aí quando eu ando uns 200 metros com o carro, só escuto um barulho. Falei: o que aconteceu, gente? Aí a pastora olha para trás: seu iPad! Aí Mirella: o que foi, pai? Eu falei: filha, meu iPad quebrou. Estava em cima do carro, no teto do carro. E aí quando eu andei, escorregou, mas não quebrou, está aqui, gente, Deus guardou. Só um arranhãozinho na parte de trás, não sei como, porque caiu de cabeça para baixo. E aí meu celular ficou no teto do carro grudado assim ainda. E mais louco, quando caiu, um carro estava vindo atrás de mim. E ele não passou por cima, glória a Jesus. Mas o que eu estou querendo dizer com essa historinha do dia a dia da vida? Que talvez estamos passando pela morte do rei Uzias de várias formas na nossa vida. Talvez o caos está tentando se estabelecer dentro da nossa casa, no meio da nossa família, de várias formas. Irmãos, não estou falando da guerra do Oriente Médio. Vim aqui pregar sobre o nosso dia a dia hoje. Porque o que está nos desestabilizando não é o caos ao nosso redor, é o caos aqui dentro da gente. E o caos ao nosso redor faz com que nós não saibamos lidar internamente com aquilo que está acontecendo externamente. Então, talvez muitos de nós, julgo eu, está passando
ou vai passar, porque isso faz parte da vida, pela morte do rei Uzias, e vai chegar os dias de insegurança, os dias de medo, os dias de incerteza. Cada um de nós passamos por isso, mas nós vamos entender com essa história como nós devemos nos comportar, reagir diante da morte do rei Uzias. A visão que Isaías recebe é uma mensagem clara do Senhor para Isaías. O trono exaltado que a gente vê aqui, ele falando, no versículo 1, ele diz: eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado, e a aba do seu manto preenchia todo o templo. Então, trono fala de governo, trono fala de autoridade, e o Senhor, quando se revela, quando se mostra a Isaías, ele estava mostrando um trono. Qual era a crise dos dias de Isaías? Um trono. Estava havendo trocas de trono, estava saindo um para entrar outro. E o que Deus mostra para Isaías? O Senhor assentado no alto e exaltado trono. Por isso a gente canta, irmão, a gente precisa entender o que a gente canta. Alto, mais alto, levantamos o seu nome, levantamos o seu nome. Por quê? Porque alto e exaltado, Isaías viu o Senhor. O trono dele está acima de todos os tronos dos reis da terra. Ele está acima de todo governo, de todo senhorio, de toda autoridade. E no meio da crise na nação, no meio da morte do rei Uzias, Isaías vê o Senhor no seu trono. E ele vê um trono alto e exaltado. E ele vê a orla do manto do Senhor preenchendo todo o templo. Irmãos, era só a orla do manto. O que Deus está querendo fazer com Isaías aqui, Vini? Se revelar como Deus forte, grande e poderoso, que é inabalável. Porque Isaías não precisava nessa hora de uma outra revelação, senão a revelação de um Deus que era inabalável, um Deus que não mudava, um Deus que era forte, poderoso e assentado no trono altíssimo. Vocês estão comigo, irmãos? Amém? Glória a Jesus. O Senhor está mostrando a Isaías que independente do que acontecer ao nosso redor, Ele sempre estará acima do caos, inabalável, imutável. Por isso que eu disse no começo, irmão, será que acreditamos mesmo que o Deus da Bíblia é o Deus a quem nós servimos? Será que acreditamos mesmo que Ele é o mesmo Deus de Elias, o mesmo Deus de Eliseu, o mesmo Deus de Davi, o mesmo Deus de Paulo, de Pedro, de João? Será que acreditamos que nós temos acesso a esse mesmo Deus? Ou lá no fundinho, bem no fundinho, nós pensamos, não, isso aí foi coisa para Elias, isso aí foi coisa para Paulo, para Pedro, para mim não. Não, irmãos, Ele é o mesmo, quem mudou foi a gente. E aqui, talvez sejam dias que nós estamos passando, que Deus quer se revelar a você, no meio do caos, como um Deus forte, grande e poderoso. Talvez no meio do abalar da sua vida, não sei qual é o abalar da sua vida, não sei, mas no meio desse caos, o Senhor deseja se revelar como esse Deus que está assentado no mais alto lugar, para que você, em meio ao caos externo, ainda permaneça estável, constante. Deus, nesses dias, irmãos, está procurando pessoas constantes, pessoas que não oscilam. Eu não falo de dia mau, eu não falo de tristeza nem alegria. Isso aí acontece com a gente o tempo todo, mas mesmo em meio à tristeza, mesmo em meio à alegria, mesmo em meio à escassez, mesmo em meio à bonança, permanece constante, perene, com fogo que queima e não se apaga. Esses são os homens e as mulheres que o Senhor vai poder contar no tempo do fim, homens e mulheres inabaláveis, não porque as nossas pernas são fortes, mas porque estamos firmados na rocha que é inabalável,
Porque como o cedro do Líbano, não procuramos crescer para cima, mas primeiro fincamos as nossas raízes numa terra muito profunda, para que nada, absolutamente nada, nenhum vento, tempestade, nada viesse a nos tirar do centro da vontade de Deus. Um cedro do Líbano, que nos primeiros 2 anos você vê só um brotinho dele para cima, mas ele cavou fundo, quase 2 metros para baixo da terra, mas ninguém viu. Irmãos, esses são dias que o Senhor está colocando um tapume ao redor de algumas pessoas aqui. Presta bem atenção no que eu estou falando. Eu não anotei isso aqui não. Esses são dias onde o Senhor está colocando o tapume ao redor de algumas pessoas aqui. Eu não sei se você já passou em um prédio que está no começo da construção. Lá em Vitória, o terreno é muito ligado ao mar. Muitas partes de Vitória foram aterradas. De Vitória foi aterrada. Então, quando você vai cavar um buraco para poder fundamentar um prédio de 20, 30 andares, o que se faz? E eu sei porque eu já fui na obra quando eu era pequenininho com meu pai. Lá em Jardim Camburi, é um bairro que foi aterrado, muitas partes ali no começo foi aterrado, então quando você cava um buraco sai muita água, e eu via meu pai fundamentando a estrutura de um prédio, e eu chegava na obra, não tinha nada, e meu pai já estava há meses trabalhando ali junto com seus amigos de trabalho, então tinha um tapume que tapava a obra, quem olhava de fora não via nada, não tinha crescido nada, só tinha barro, só tinha terra molhada, lama, sujo, feio. E eu via meu pai e os amigos trabalhando, tentando ali se locomover por cima das grandes poças d'água, e uma bomba puxando água, o dia inteiro, desde a hora que ele chegava até a hora deles irem embora, essa bomba ficava sugando água. Existem pessoas aqui que Deus está colocando um tapume ao redor dela. Existem pessoas aqui que Deus está colocando madeirites ao seu redor. E Deus está começando a trabalhar na sua vida, mas ninguém está vendo o trabalhar de Deus na sua vida. É como o cedro do Líbano, que nos primeiros anos cresce mais para baixo do que para cima. Ninguém vê, mas ele está se tornando uma árvore que vai ser inabalável, difícil de ser arrancada. E se alguém cortar o toco, cresce de novo. Vamos lá, alguém, irmãos? O cedro do Líbano. E existe um tapume nesses dias ao redor de algumas pessoas aqui. E Deus está fazendo essa obra no coração de alguns. E ninguém está vendo. Não sei se você sabe, mas quase a mesma altura que você vê de um prédio para cima, é quase a mesma altura que foi lançada para baixo de fundamentos. Eu já estudei numa escola em Vitória, que a gente ficava numa sala e do lado estava construindo um prédio. E passaram meses. Temos aqui um engenheiro, tem mais engenheiro aqui, gente? Se eu falar bobeira, vocês me corrigem. Eles passaram meses fincando estacas. Meses. Você sabe como é que fica uma estaca, irmão? Não sei se você já viu. Você já deve ter ouvido um barulho, né? Pá! Aí sobe. Pá! Aí sobe. Pá! E vai fincando. E quando ela chega ali no limite da terra, eles vêm com outra estaca da mesma altura e começam a fincar. Em cima daquela estaca, eles constroem os fundamentos desse prédio. Muitas pessoas são dias onde estão vivendo dias de tapumes, de fincar estacas. Não tenha pressa, não tenha medo, não tenha receio. O Senhor está te preparando para os dias que virão. Para quando as coisas abaláveis começarem a surgir, você permaneça inabalável. São dias onde o Senhor está lançando as nossas raízes para baixo, por mais que ninguém veja crescer, irmãos. Talvez isso leve meses, talvez isso leve anos, não importe, suporte, não importa, suporte. Deixa o tapume ali, ninguém precisa de ver seu crescimento. Porque, irmãos,
quando a gente começa a ver o primeiro andar, que ultrapassou a marca de um tapume, o primeiro andar, você passa a construir o primeiro andar de um prédio, e ele certamente ultrapassou a marca daqueles tapumes, né? Daqueles madeirites. Dali em diante, dali para cima, todo olho começa a ver, todo olho começa a imaginar, todo olho começa a pensar o que vai ser, que prédio vai ser, se vai ser bonito, se vai ser de quantos andares, se vai ser prédio caro, se vai ser prédio barato. Mas até que o primeiro andar seja erguido, ninguém vê. Ninguém. Sabe quem vê? Os obreiros, os peão, os engenheiros que entram lá, aqueles que têm acesso dentro do tapume. Vocês estão entendendo, irmãos, o que eu quero dizer? Não se preocupe com o tempo que leva, que gasta, apenas permita, não retire os tapumes antes do tempo. Não retire os tapumes antes do tempo, irmãos. O relógio de Deus, ele é bem diferente do nosso. Vamos seguir. Verso 2. Em torno dele posicionavam-se serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Agora o Senhor está revelando a sua santidade a Isaías, a ponto de Isaías perceber que os serafins, os seres celestiais, sem pecado, que estavam ao redor dele, algo esconde, algo há nesse ser assentado no trono, a ponto deles esconderem o rosto diante da glória desse ser, daquele que está assentado no trono. Irmãos, eu não sei o motivo, a Bíblia não é clara em dizer o porquê esses seres escondiam o rosto, mas eu não sei se você já viu a glória de Deus invadir um galpão como esse, eu não sei se você já viu a glória de Deus invadir uma reunião como essa, porque quando Deus vem para um lugar como esse, irmãos, tudo o que queremos é lançar o nosso rosto no chão, com vergonha, dizendo: ai de mim, eu vou morrer. Quando a glória de Deus vem de forma densa e pesada, quando a manifestação da cabode de Deus vem, irmãos, eu não sei porque esses seres taparam o rosto, mas existia algo nesse ser que estava sentado nesse trono, no Deus sublime e poderoso, emanava tanta glória desse ser, que eles voavam, e eles tapavam o seu rosto diante de quem eles estavam. Vocês conseguem entender isso, irmãos? Não é o Denis, pecador, miserável, desgraçado, não é você, são serafins, seres celestiais, seres que queimam, seres que estão dia e noite diante da majestade de Deus, e eles escondem o rosto, irmãos. Quantos de nós chegamos num lugar como esse e nem sabemos o que viemos fazer aqui? Irmãos, nós precisamos aprender a nos reunir como igreja. E eu não digo nós juntos por ti, eu digo igreja de maneira geral. Nós precisamos aprender a sair das nossas casas intencionalmente, sabendo o que viemos aqui fazer, diante de quem nós estamos, né? Vini falou sobre isso um pouco quinta-feira. Diante de quem nós estamos, irmãos, nós não estamos aqui diante dos ministros, não estamos diante do pastor, nós estamos diante do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, o que está no mais alto trono, irmãos. E diante dele, nós nos rendemos, nós nos lançamos, nós levantamos a mão, nós pulamos, nós gritamos, nós fazemos alguma coisa, só não dá para fingir que não tem nada acontecendo. Se os serafins cobriam o rosto, Tiago, alguma coisa eu preciso fazer diante desse Deus alvinho. Alguma coisa, irmãos. Se os serafins
voavam, cobriam os pés, cobriam os rostos. Eu preciso de alguma forma responder àquele a quem eu estou adorando, a quem eu estou vendo. Saiamos das nossas casas, irmãos, desejosos por unir as brasas umas às outras. Um pouquinho de brasa, um pouquinho de fogo nele, um pouquinho de fogo nela, um pouquinho de fogo em você. E aí uma grande fogueira se acende aqui. E aí os endemoniados são libertos. E aí pessoas que estão passando pela rua param e vêm aqui visitar a gente. Porque a fogueira da presença está sendo acesa no meio de nós. E o fogo está sendo visto, assim como João ardia e iluminava, queimava e iluminava. Irmãos, eu creio em missionários que são enviados para as nações, que são enviados para as outras cidades. Minha família é uma família missionária. Como eu creio nisso? Mas eu creio em homens e mulheres que no cotidiano da vida comum vão queimar tanto, que o amigo do trabalho, que a amiga do trabalho, que da faculdade, que da escola, da academia, de alguma forma vai chegar perto de você para falar: cara, ora por mim, eu não estou bem hoje. De alguma forma vai entender que existe algo em você que talvez não encontrou no outro colega. Eu acredito em missionários de tempo integral, que vive e cultiva um estilo de vida missional e intencional, que não se distrai, aproveitando bem todas as oportunidades, porque sabemos que o tempo é curto, aproveitando bem as oportunidades que nos são apresentadas no dia a dia, pois sabemos que o inimigo das nossas almas está à espreita, procurando devorar quem nós somos. A declaração desses serafins, irmãos, não é à toa. Eles estão dizendo um para o outro essas declarações, e aqui é muito legal que fala que eles estavam. Presta bem atenção, irmãos. Olha o que a Bíblia diz. Entenda o que está acontecendo aqui nessa visão, que não é uma visão utópica. Isaías viu o céu, amém? Essa mesma visão ela é vista em outros livros da Bíblia. Isaías não teve um sonho qualquer, ele viu o reino manifesto de Deus, a glória de Deus, o trono de Deus. E olha o que diz no 3: ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, eis que toda a terra está cheia da sua glória. Espera aí, irmãos, a gente precisa ler a Bíblia direito. Os seres estão voando em cima e ao redor do trono de Deus. Esses seres que vivem para sempre, eles estão voando com os rostos cobertos, e eles estão dizendo uns aos outros, presta atenção, eles não estão aqui dizendo santo, santo, santo para Deus, não nesse contexto. Eles estão dizendo uns para os outros: olha como Ele é, Maria. Irmãos, eles estão aqui. É nesse evangelismo que eu creio, onde as pessoas vão ver na bola dos seus olhos, nos seus olhos, quem Jesus é para você. É no evangelismo aonde nós estamos dizendo uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eles estão aqui, em outras palavras, embasbacados com aquilo que eles estão percebendo, com a glória que eles estão percebendo, e mesmo com os rostos cobertos, eles sabem diante de quem eles estão: é o Senhor dos exércitos. Não é um ídolo,
Não é um Deus que tem mão e não apalpa, que tem pés e não anda, orelha mas não ouve, boca mas não fala. É o Senhor dos exércitos, irmãos. E Yahweh, o Deus que não conhece a derrota. E eles estão dizendo: olha como Ele é, Mateus. Santo Mateus, Ele é santo Mateus. Não há outro. Sabe o que significa ser santo, irmãos? Ser incomum. Ei, irmãos, incomum, incomum, incomum é o Senhor dos exércitos, aquele a quem nós servimos. Distinto de todos os outros deuses da terra, distinto de todos os outros senhores, santo, 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 e eles não se cansavam. Porque nos cansamos com 40 minutos? Porque não estamos vendo aquele que está sentado no trono. Isso traz um grande temor, irmãos, para Isaías, pois agora ele percebe que os olhos dele viu a glória de Deus. E algo interessante revelado nessa visão é que a terra estava cheia da glória de Deus. Uau! Irmãos, quando eu entendi isso aqui, falei: Deus, não me mata, Senhor. Porque Deus está revelando a Isaías a glória que enche o céu, é a mesma glória que está sobre a terra, irmãos. Mas nós não percebemos. Paulo vai dizer em Romanos que muitos serão condenados naquele dia, porque não perceberam que nas maravilhas, nas obras criadas pelas mãos de Deus, a natureza, o cosmos, tudo que há no céu e na terra, não perceberam que isso anunciava quem Deus era. Por isso Paulo vai dizer: eles são indesculpáveis. Ei, o recasira, o mirigedorelemas, choreca, siredebogosuriendaralas. Ei, irmãos, deixa eu te dizer algo que Deus me disse e me causou um certo pavor. Nós somos indesculpáveis se não correspondermos àquilo que estamos entendendo. E eu não estou falando de ser salvo ou de não ser salvo. Talvez você escape, como Paulo diz aos Coríntios, pelas chamas de fogo. Não reste nada. Você sofra um grande prejuízo porque você não construiu nada. Mas talvez você chegue lá na eternidade. Eu estou falando de viver uma vida com propósito, irmãos. Nós somos indesculpáveis, porque talvez nunca ficou tão claro para a gente o que o Senhor deseja de nós e o que o Senhor não deseja para nós. Porém, todavia, entretanto e muitas vírgulas, nós não correspondemos àquilo que está claro. Tem misericórdia de nós, Senhor. Essa revelação faz com que Isaías não veja um Deus que está no céu, mas um Emanuel que também estava na terra. Talvez nós pecamos, erramos, desobedecemos, não respondemos ao Senhor, porque estamos nos relacionando a um Deus que está no céu, mas esquecemos que a glória dele está sobre toda a terra. Talvez não respondemos, pecamos, erramos, caminhamos por caminhos que Ele nunca mandou a gente caminhar, porque estamos nos relacionando com um Deus que está longe, mas a glória do Deus Emanuel está entre nós, irmãos. E se era assim nos dias de Isaías, quanto mais nos nossos dias que nos foi revelado o Emanuel, Deus conosco. Sabe o que tem faltado para nós, irmãos? A consciência da presença de Deus no nosso dia a dia mais comum. E o Senhor está dizendo: Isaías, a minha glória, ela não está só no céu. A minha tradução aqui
ela não usa toda a terra está cheia da glória de Deus, ela usa toda a terra está plena. Sabe o que é plenitude? É um copo de água cheio até a boca, não tem espaço para mais nada, o copo está cheio, não dá para botar uma gota de nada, se botar vai esburrar. Deus está dizendo que a terra existe plenitude da glória de Deus em cada metro quadrado de campos do Rio, do Brasil e das nações da terra. Diante dessa revelação, nós nos tornamos indesculpáveis. Naquele dia, eu não quero ser como um homem que sofreu um grande prejuízo. Eu não quero ser um homem que construiu um grande castelo de areia, um grande castelo de madeira, um grande castelo de feno, de palha, e que quando o fogo, o abalar veio, não suportou, foi destruído. Mas Deus, olha o que eu construí em honra ao seu nome. Palha, não serve. Deus, mas eu gastei a minha vida inteira construindo isso, eu suei, eu dei o meu tempo, eu abri mão de coisas, eu fiz isso. Madeira, não serve para mim, prejuízo. Eu não quero ser esse tipo de homem, irmãos. Eu não quero gastar minha vida na coisa errada. Eu não quero perder o meu tempo, que é tão curto, tão pequeno, naquilo que o Senhor não me pediu para fazer. Fidelidade não é fazer um monte de coisa. Fidelidade é cumprir, é responder ao que Deus te pediu. O que Deus te pediu nesses dias? Isso é fidelidade, irmãos. Seja fiel no pouco, seja fiel nas coisas pequenas, seja fiel sobre aquilo que as pessoas não estão vendo, seja fiel dentro dos tapumes, seja fiel dentro da terra, porque sobre o muito eu te colocarei. Verso 5. Meu Deus, vou correr. Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Cara, eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Deus se revelou a esse cara que estava vendo um rei morrer como rei e como Senhor dos exércitos. Irmãos, a nossa estabilidade não está no governo do nosso país, a nossa estabilidade está no Senhor. Devemos votar certo? Devemos votar certo. Devemos pensar no melhor para a nossa nação? Devemos pensar. Não quero aqui defender pobreza, não quero aqui defender miséria. Devemos sim, irmãos. Porém, todavia, entretanto, a nossa segurança não está no rei Uzias, a nossa segurança está no Rei, Senhor dos exércitos. Sabe por que Deus mata Uzias, irmãos? Porque o povo aprendeu demais a confiar nele. Sabe por que Deus permitia que vira e mexe Israel também, mas Judá também, viessem reis que não seguiam os mandamentos, a lei do Senhor, para que o povo tirasse a segurança desses reis e voltasse a confiar no Rei que é inabalável? Sabe por que Jesus está permitindo que Uzias estejam morrendo? Tempos de incertezas estão vindo sobre a nossa vida, para que nós paremos de confiar nas nossas muletas. Os dias de caos e incertezas na nação tornaram irrelevantes, se tornaram pequenos, quando Isaías viu o Senhor. Porque quando vemos o Senhor, percebemos que a nossa grande preocupação deveria estar em olhar para dentro de nós e não para o que está acontecendo na nossa nação. Irmãos, se tem algo que dá poder para a gente ver a nossa nação e as nações, é isso aqui, o celular. A gente vê as nações da terra num clique. Mas esses são dias, presta bem atenção no que eu vou falar aqui, irmãos. Se você não guardar nada, guarda isso que eu vou falar agora. Não são dias
de olharmos para as nações da terra, são dias de encararmos o caos que está dentro de nós, sem medo, e saber que Deus é aquele que organiza o caos, Deus é aquele que põe em ordem o caos. Deixa eu te falar, eu sei que tem vários irmãos aqui que gostam de geopolítica, Felipe, Vitinho, Vini, eu amo geopolítica, estudar. Quem gosta, você gosta, Thiagão, de geopolítica? Eu amo geopolítica. Fico vendo, estudando, pensando, meditando. Porém, irmãos, não são dias de nos preocuparmos com o que está acontecendo no Oriente Médio, entre Estados Unidos, entre outras coisas. A gente pode ver, a gente pode saber, não tem problema, mas os nossos olhos precisam estar no Senhor. E quando os nossos olhos estiverem no Senhor, presta atenção aqui, irmãos, quando os nossos olhos estiverem no Senhor, nós vamos automaticamente olhar para dentro de nós e dizer: ai de mim. Sabe por quê? O caos aqui dentro não é posto em ordem, porque a gente só olha para fora, a gente só olha o caos externo, a gente nunca olha o que está aqui dentro. Se o caos interno for organizado, o caos externo não tem poder para nos abalar, irmãos. Mas a gente está se apegando ao que está acontecendo ao nosso exterior, ao que está acontecendo aqui fora, ao que está acontecendo no Brasil, ao que está acontecendo nas nações, quando Deus está dizendo: filho, filha, olha para mim, eu quero me revelar a você. E quando eu me revelar a você, e você disser: ai de mim, aí sim, eu vou conseguir colocar em ordem o caos que está dentro de você. Esses são dias onde o caos externo está revelando o nosso caos interno. Talvez são dias onde você tem sentido medo, talvez são dias onde você tem sentido insegurança, incertezas, como foi com Isaías. Mas deixa eu te falar, esse caos externo está vindo para revelar o caos interno que está dentro de mim, de você. Eu não estou pregando para vocês não, estou pregando para mim, irmãos. Estamos todo mundo junto nesse barco, não tem ninguém perfeito aqui. O caos que acontece ao nosso redor, seja ele qual for, seja o caos qual for, cada um está vivendo o seu, ou vai viver, ou viveu. Ele está revelando o caos aqui de dentro, porque quando as coisas forem abaladas ao nosso redor, nós não deveríamos ser tão abalados assim. Qual o testemunho que Jesus dá a respeito de João Batista? O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Não. Vocês não foram ver um homem inconstante, vocês foram ver no deserto, foram para fora da cidade, olhar um homem que por cerca de 30 anos perseverou e permaneceu em uma palavra que estava sobre a vida dele. Versos 6 e 7. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar, e me tocou com uma tenaz, pegou a brasa e me tocou. Com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê isto, tocou os teus lábios, e a tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Aqui o Senhor está mostrando a sua infinita misericórdia a Isaías. Irmãos, isso aqui me pega demais. Quando eu estava meditando, estudando sobre isso, eu falei: Senhor, o que é isso aqui? O que está acontecendo aqui? Deixa eu entender melhor. Irmãos, o Senhor, quando Isaías está dizendo: ai de mim, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, Isaías não está declarando aqui um bordão, Isaías não está declarando uma frase de efeito bonita, ele está dizendo a verdade da vida dele. Ele era um homem de impuros lábios, e a glória do Senhor iluminou, claro, tão claro, não é assim que a gente estava cantando? A glória do Senhor iluminou as lacunas mais profundas de Isaías, e quando iluminou ele disse: eu sou um homem de impuros lábios, porque até o capítulo 5 ele sabia que o povo era corrompido, mas no capítulo 6 ele vê que ele não estava tão bem assim quando ele achou que estava, irmãos. E sabe o que é mais lindo? A gente vai ver aqui. O Senhor não consola Isaías dizendo: não, Isaías, que isso, cara? Não, Isaías, que isso? Você não é isso não, cara. Isso são coisas que estão botando na sua cabeça. Não, Isaías, não fala palavras assim sobre você.
Isaías, não se coloque assim no lugar tão mal, você não é tão mal assim. O Senhor não diz isso para Isaías. Pode parecer loucura, irmãos, mas o evangelho é que muitos acreditam. Quando alguém chega para confessar o pecado para alguém, ao invés dessa pessoa dizer: irmão, o Senhor tem graça e misericórdia para derramar sobre a sua vida, se você se arrepender genuinamente, deixar os seus pecados. Não, tem pessoas que quando vão confessar pecados, uma pessoa fala: não, irmão, você não é tão mal assim, não. Não, isso são sofismas da sua mente que está sendo construído em você. Você não é tão mal assim. Irmãos, não é isso que acontece em Isaías 6. O Senhor não fala para Isaías: não, Isaías, poxa cara, não é assim também não. Não, irmãos, pelo contrário, o Senhor simplesmente purifica Isaías com o fogo do altar. Esse verso de que o Senhor vem e coloca uma brasa tirada do altar, pegada com matenais, na boca de Isaías. E agora, olha isso aqui, o 7. Com ela tocou a minha boca e declarou-me: veja, isto tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado perdoado. Isaías estava pecando, irmãos. Deus pode usar pessoas que estão pecando? Pode. Eu já vi muitos. Mas chega uma hora que Deus vai expor, porque nada fica oculto debaixo da mesa. Às vezes Deus expõe com amor, com paciência. Às vezes Deus toca naquilo que mais amamos, para que de alguma forma, o nosso coração seja exposto. E esse versículo 7, ele está afirmando, o Senhor está dizendo: agora eu estou removendo a culpa sobre você. Como é que se remove culpa, irmãos? Tiago: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sejam curados, sarados. Mas quem perdoa pecado é o Senhor. Quando nós confessamos e deixamos, e permanecemos em viver uma vida que agrada a Ele, por mais que nem sempre a gente consiga ser perfeito, a gente pode até errar de novo, mas a gente vai voltar a dizer: Senhor, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero santidade, eu quero pureza, eu quero devoção. Eu pequei, eu errei, Senhor, mas eu estava tentando acertar o Senhor, e eu errei o alvo, me perdoa. Irmãos, aquele que confessa e deixa, aquele que confessa verdadeiramente e abandona, ele encontra misericórdia. E aqui a gente vê Deus, ele até usa pessoas com pecados e de estimação, como usou Isaías, porque o pecado de Isaías era o mesmo pecado da cidade de Campos. Não entendeu, né, irmãos? Talvez vivemos tanto aqui em Campos, estamos tão acostumados a sermos igreja em Campos, talvez já estamos tão acostumados a fazer as coisas em Campos, talvez já estamos tão acostumados com a maneira de ser igreja em Campos, que o pecado da cidade se tornou o nosso pecado. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, irmãos? Eu não estou brincando aqui hoje. Como eu já disse, eu passei muito mal para pregar esse sermão hoje. Talvez o pecado da cidade tenha se tornado o meu e o seu pecado, como foi o pecado de Isaías. Ele habitava no meio de um povo de impuros lábios, e ele era alguém de impuros lábios. E o Senhor precisa expor o nosso coração, irmãos, porque Deus até pode usar pessoas com pecadinho de estimação, Deus até pode usar pessoas que estão ali vivendo na prática da iniquidade. Porém, existem estações que, se quisermos ir além, precisaremos nos purificar. Porém, existem estações que iremos ter que escolher: ou a gente segue, ou a gente continua, ou a gente fica estagnado. E já te falei aqui algumas vezes que não existe estacionamento no reino de Deus. O reino de Deus é um morro, você sobe ou você desce. Já viu um carro subindo e perdendo a força? Eu morava numa ladeira lá em Vitória.
Aí tinha uma ladeira muito grande lá, que os carros às vezes vinham embalados, lá de baixo, os carros bem velhinhos, e não conseguia subir a ladeira. O que acontecia? Eles vinham, aí a força do motor que conseguiu chegar eles até um lugar, chegava. O que acontecia? Eles paravam por centésimos de segundo, e eles voltavam. Eles caíam de novo. E aí tinha que vir descendo de ré devagarzinho. Porque não existe uma estagnação. Pastor, para mim aqui está bom do jeitinho que eu estou. Irmãos, ou você cresce em devoção, ou os dias em que estamos vivendo vai corromper, sucumbir o seu coração. Talvez se Isaías não tivesse sido purificado aqui nesse capítulo 6, nessa parte da história dele, talvez não conheceríamos os outros 60 capítulos do livro de Isaías, irmãos. Talvez se a história terminasse ali, o Senhor precisaria levantar outro no lugar de Isaías. Isaías profetizou grandes coisas até o capítulo 5, mas no capítulo 6 o Senhor precisou purificar Isaías. É como se o Senhor estivesse dizendo: Isaías, para o que está por vir, para a mensagem que você vai proclamar daqui para frente, para a maneira que eu quero te usar, não tem esse pecado que eu relevei até hoje, daqui para frente não. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Você pode dar um glória a Deus, irmãos? Vocês estão quietos? Aleluia, glória a Deus. Deus está falando com a gente, comigo, com você, irmão. É como se o Senhor estivesse dizendo: Isaías, até aqui eu suportei. Irmãos, não vamos para a vida de Isaías, vamos para a nossa vida. Quantas vezes o Senhor usou a minha vida e a sua vida, mesmo nós vivendo em alguma área da nossa vida em desobediência. Mas chega um momento que Deus fala para a gente: cara, se você quer continuar, se você quer viver a plenitude do que eu te chamei para viver, então daqui para frente não. Talvez não existiria Isaías 7 até o 66. O mesmo Deus que nos revela o que precisa ser mudado, irmãos, é o mesmo Deus que remove a nossa culpa. Ele não aponta o erro para condenar, mas para nos purificar, irmãos. Deus não está aqui, irmãos, te condenando, Ele está te mostrando para que você seja purificado. Como foi com Isaías, Deus não mostrou o coração maldoso, pecaminoso de Isaías para falar: Isaías, seu miserável, desgraçado, agora eu vou te matar, porque você é um cara de impuros lábios. Não! Deus disse: Isaías, você não está tão bem como você acha que está. Tem coisas que precisam ser purificadas no seu coração, cara. Mas fica tranquilo que eu estou enviando um anjo aí para tocar a sua boca e te purificar. Fica tranquilo que eu me responsabilizo em te purificar, se tão somente você permitir. E o Senhor está nos dizendo: Ele é quem nos purifica da nossa injustiça, do nosso pecado. Deus não quer nos condenar, Ele não quer nos matar, Ele quer nos vivificar, irmãos. Ele quer nos purificar, irmãos. Verso 8. Em seguida ouvi a voz do Eterno que clamava: quem hei de enviar, quem irá de ir por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, a gente já está finalizando de verdade. Deus não é um Deus de investimento, Ele é um Deus de relacionamento. Deixa eu te falar algo que você precisa entender que está acontecendo aqui. Deus não purificou Isaías para enviar Isaías. Deus não investiu em Isaías e dizendo: agora, Isaías, que eu te purifiquei, trabalha para mim. Deus não é um Deus de investimento. Igreja não é empresa, igreja não tem investimento. Você não investe em alguém, você se gasta para gerar Cristo em alguém, sem esperar nada em troca. E se cuspirem 7 vezes na sua cara, como morto cuspiu na cara de Eliseu, suporte os cuspes, suporte os espirros. Você sabe que com um belo de um espirro vem um monte de saliva. Continue a se deitar por aqueles que estão mortos, suporte os espirros na sua cara, não abandone eles. E aquele menino ressuscitou, irmãos. Deus não investiu em Isaías, Ele estava purificando Isaías para tornar Isaías semelhante a ele. Pastor, como assim? Olha o que acontece aqui. Em seguida, ouvi a voz do Eterno que chamava, ou em outras traduções, que proclamava, que dizia:
quem hei de enviar, quem há de ir por nós? Deus purificou a Bruna, lavou a Bruna, transformou a vida da Bruna. Glória a Deus, Bruna. O Senhor está feliz por aquilo que Ele tem feito na sua vida. E Ele só tem um objetivo: transformar a Bruna, para que ela seja semelhante a Ele. E agora, Ele faz um convite, não para Isaías, Ele está fazendo um convite, irmãos, à terra, aqueles que têm ouvidos para ouvir. Quem irá de ir por nós? Deus poderia falar aqui, Isaías, cara, estou precisando de você, continue pregando a minha mensagem. Não, Isaías, eu te purifiquei, mas não te purifiquei porque eu quero te usar. Eu te purifiquei porque eu quero te tornar semelhante a mim, santo e irrepreensível. Sempre que alguém se separa para o Senhor, para ser usado pelo Senhor, a chance de fracassar e não conseguir perseverar é grande. Vou repetir, sempre que alguém se separa para o Senhor, tenta viver uma vida sem pecado, ou sem pisar na bola, só para ser usado, a chance de não conseguir perseverar é grande, porque o relógio de Deus não é igual ao nosso, porque os tapumes que Deus levanta, não é a gente que determina a hora que Ele vai tirar. Então, o que Pedro, ele ensina em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, coloca aí para mim, Juan. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Versículo 16, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Por que eu vou ser santo, irmão? Para ser usado por Deus pelas nações. Eu vou ser santo para plantar juntos por ti no Brasil. Não, irmãos, eu quero ser santo porque Ele é santo, porque eu quero me tornar semelhante a Ele. O que vai acontecer depois disso não é problema meu, é problema daquele que está falando, a quem hei de enviar. E Isaías, agora ele levanta suas mãos, agora ele levanta o seu tênis e diz, envia-me a mim, Senhor. E aí isso enche o coração do Senhor de alegria, dizendo, cara, ele entendeu, eu não obriguei ele, nenhum envio é obrigatório. Irmãos, nenhum envio é obrigatório, todo envio precisa ser voluntário. E eu não estou falando de envio apenas para outras cidades, para plantar a igreja, eu estou falando de um envio do seu dia a dia também. Porque a grande maioria das pessoas não vão ser vocacionadas para estar ali em tempo integral, cuidando de uma igreja, fazendo coisas. A grande maioria vai trabalhar, vai estudar, vai empreender, vai fazer muitas coisas. Eu estou falando de um envio voluntário, onde as pessoas dizem, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor se enche de alegria dizendo, Ele entendeu, Ele desejou ser enviado. Porque nenhum envio é obrigatório, Deus não te envia obrigatoriamente. Se você não quer falar de Jesus no seu trabalho, ok. Se você não quer pregar Jesus na sua faculdade, na sua família, não estou falando nem com palavras, pastor, mas eu sou difícil com palavras. Irmãos, com a sua vida, com uma brechinha que te dão para falar de Jesus, está tudo bem, porque nenhum envio é obrigatório, mas isso não significa que o Senhor está contente. Vocês estão me entendendo, irmãos? Todo envio precisa ser voluntário. Eu não posso chegar aqui, falar com o João, eu vou te enviar para plantar uma igreja. Você quer um lugar bonito? Fala em um lugar bonito, você quer ir plantar a igreja. Japão? João, eu vou te enviar para plantar a igreja, uma Juntos por Ti, lá no Japão, cara. Se o João não foi ferido pelo Japão, ele não é alguém opcional para ser enviado. Vocês estão me entendendo? Porque o envio não é obrigatório, Deus fere o coração dele. E aí a igreja, não o pastor, a igreja reconhece sobre o João uma ferida pelo Japão. E agora voluntariamente ele está dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Vocês estão me entendendo o que eu quero dizer, irmãos? Esse negócio de fulano vai para tal lugar plantar a igreja, ciclano vai para tal lugar, isso, o nome disso é comércio, que a gente abre empresa onde tem demanda. Isso não é igreja, não é assim que o Espírito enviava pessoas. O Senhor fere o coração, como feriu o coração de Isaías por aquele povo.
Agora Isaías não profetiza mais de um lugar, ai deles, mas ai de mim, ai de nós. Fique de pé, irmãos. A pergunta do Senhor ainda ecoa sobre a gente: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Poucos são aqueles que vivem debaixo de um envio do Senhor. A maioria prefere viver apenas sendo evangélicos frequentadores de igreja. Uma frase muito conhecida de um pregador muito conhecido, Charles Spurgeon, vai dizer assim que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Pastor, mas eu não sou missionário porque eu trabalho atendendo pessoas lá no meu trabalho. Irmãos, missionário fala de missão. Missão que Deus entregou à igreja. Então, ou nós vivemos como missionários de forma intencional, integral, mesmo fazendo outros tipos de trabalho, ou talvez nós não entendemos do que se trata o cristianismo. Se a gente precisa marcar um evangelismo para pregar o evangelho, a gente não entendeu nada. Não somos contra isso, irmãos. Nós temos Jesus vivo lá em Vitória, que a gente sai quase todo mês, quase toda semana para pregar o evangelho nas ruas. Mas se aqueles rapazes e moças que estão indo pregar o evangelho nas ruas do Jabu só pregam o evangelho quando marcam o evangelismo na igreja, está tudo errado. Ai, Jesus. Vocês prometem voltar semana que vem, gente? Glória a Deus. Não dá para lidar com pessoas que quando a gente fala, vamos aqui esse bairro atrás é Parque Aurora? Vamos aqui em Parque Aurora fazer uma ação evangelística. Não vem ninguém. Mas quando vê o Marajó, vamos! Marajó, evangelismo, escola de missões, Europa. Irmãos, isso é hipocrisia. Se você não quer ir para a rua da sua igreja, da sua casa, pregar, você não está no centro da vontade de Deus, para ser enviado para o Marajó ou para qualquer outro lugar. Deus está dizendo, a quem hei de enviar, quem há de ir por nós? E agora, Isaías, purificado, não antes, somente agora, purificado, ele diz, eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Vamos adorar o Senhor. Irmãos, você aí mesmo no seu lugar, não vou chamar para vir aqui na frente, mas se você entende que são dias onde o Senhor precisa purificar o seu coração, se você entende que são dias onde o Senhor
está te chamando para um lugar de revelação, para que você não ande mais sendo balançado pelo vento. Eu gostaria que você colocasse a mão sobre o seu coração. Se são dias onde você está desejoso de corresponder o ID, onde você está desejoso de corresponder a quem enviarei, mas não sabe como, talvez você não se acha capaz, coloca a mão sobre o seu coração. Eu quero orar agora. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor venha mover o coração do meu irmão e da minha irmã, a ponto de que as trincas, as rachaduras venham aparecer. Eu oro para que o Senhor venha balançar e chacoalhar os nossos corações, para que aquilo que precisa ser mudado dentro de nós, ser posto em ordem dentro de nós, venha aparecer. Por mais que não entendamos como reagir, por mais que não saibamos como andar, Senhor, mostra-nos o caminho, mostra-nos os passos que precisamos dar, quais as áreas da nossa vida que precisamos acertar, pôr em ordem. Senhor, se o medo tem paralisado pessoas aqui, em nome de Jesus, fecha a rachadura do medo do coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Senhor, se a insatisfação tem tomado conta dos meus irmãos e das minhas irmãs, Pai, mostra isso nesses dias, para que aprendamos a ser satisfeitos em Ti. Jesus, expõe os caos do nosso coração, para que sejamos tocados pelo fogo do Seu altar. Eu não sei se você sabe, mas se uma cicatriz estiver aberta, sangrando, e se você tiver a coragem de colocar uma brasa de fogo sobre a sua pele, o fogo vai fazer a sua pele derreter e vai fechar aquela cicatriz. É dolorido, irmãos, mas te impede de morrer. Vamos lá, alguém, irmãos. Dói, é ruim, não é legal, mas impede com que você morra. Senhor, coloca as coisas em ordem dentro de nós, e não nos deixe andar de um lado para o outro, pelas notícias, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, eu quero pedir para que você se sente rapidamente, nós já encerramos. Nós vamos apenas querer chamar a Letícia aqui. A gente vai apresentar os novos membros da Juntos por Ti. Vamos recebê-los com muita alegria, amém? Eu sei que depois de uma palavra assim a gente não fica tão feliz, né, irmãos? Mas é por uma causa, um motivo muito nobre. Me ajuda a tirar essas mesinhas daqui, alguém? Pode acender as luzes. Hoje nós fizemos o Vision, acho que com 12 pessoas, Lê? Isso mesmo? 13? Com 13 pessoas, estamos muito felizes pelo aquilo que o Senhor tem feito, de acrescentar pessoas, irmãos, irmãs, pessoas que estão sendo salvas, transformadas. Irmãos, o Evangelho está entrando nas casas, cara. O Evangelho está transformando as famílias. O Evangelho está salvando, o Evangelho está curando. Tem gente casando, isso é maravilhoso, cara. Isso é o Evangelho puro e simples, transformando as vidas, e nós estamos felizes por isso. Então nós vamos receber esses irmãos e essas irmãs com muita alegria. Amém. Primeira pessoa que eu vou chamar, Vanessa Faria Leite. Mateus de Jesus dos Santos. Bem-vindo. João Pedro Leite Barreto.
Júlia Manhã Chaves. Jaqueline dos Santos de Souza. Carlos Eduardo Machado Crespo. Adriana Cândido da Hora Silva. Maria Eduarda da Hora Silva. Pietro da Hora Silva. Marilene Marques Grancieri. Alexandro Grancieri. Azaf Alexander Marques Grancieri. E Manuela Souza Ramos dos Santos. Aleluia! Vou ficar de pé, irmãos. Vai tirar foto? Só essa do meio aqui, senta rapidinho. Tem que tirar foto lá. A culpa da Aninha. Glória a Deus, irmãos. Quinta-feira a gente tem nosso ministério ao Senhor aqui às 19h30, então não fique de fora. Venha, chame seus amigos, vamos estar juntos aqui celebrando ao Senhor. Mais alguma coisa? Vai falar dos casais? Pode falar daí. Não perca a sua chance de se inscrever no retiro de casais, irmãos. Você... 6 a 8 de novembro desse ano, retiro de casais, juntos, Campos e Vitória. Nos procure no final eu Cris, tá bom? Quem vai casar já se adianta logo aí para poder ir no retiro, tá bom? Vai ser uma bênção. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa noite. Pai, eu oro para que essa palavra venha amargar no nosso ventre, a fim de construir a sua opinião dentro de nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que ele te dê a paz e uma semana abençoada em nome de Jesus. Vamos celebrar o Senhor. Dá um abraço desses irmãos aqui, gente.